Provérbios capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 10. A Bíblia diz o seguinte, presta atenção aqui agora. Meu filho, ouça minhas palavras e ponha-as em prática, e terá uma vida longa e boa. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria, e o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas instruções e não as solte. Guarde-as bem, pois são chave da vida. Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Nem pense nisso, não vá por esse caminho. Desvie-se dele e siga adiante. Pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal. Não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o pleno clarear. E amém. Vamos parar por aqui. Fecha o olho, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que nós temos agora, de compartilhar, Senhor, aquilo que é mais precioso que nós temos aqui, Senhor, que é a Tua Palavra, porque nós sabemos, Pai, que quando lemos a Tua Palavra, quando expomos, Senhor, a Tua Palavra, Senhor Jesus, nós temos a convicção de que é o próprio Deus falando conosco. Por isso, Senhor, nós Te damos liberdade, Senhor, abrimos o nosso coração, Senhor Jesus, que o Senhor tire tudo que possa atrapalhar agora de nós ouvirmos a Tua mensagem, e que essa mensagem penetre ao nosso coração, e que o Senhor fale através da minha vida aqui nessa noite. Nós oramos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, amém e amém. Pode sentar. Amém. Estou olhando minha camiseta ali na TV, bonita essa camiseta, né? Acho que eu vou comprar umas 3 dela, só para ter. Quê? Você vai dar para o Nazatim inteiro uma camiseta dessa? Eu recebo, amém. As costas, ó. É uma camisa escatocrente essa, gente, olha lá. Escatocrente, depois o cabeça explica o que é escatocrente para vocês. Gente, olha só, eu compartilhei com vocês na semana passada. Quantos estavam aqui na semana passada? Levanta a mão alto para eu ver. Quem não estava agora, levanta a mão. Deus está vendo. Deus está vendo, olha só. Mas beleza, gente, na semana passada eu compartilhei aqui algumas fotos de uma viagem que a gente fez há 3 semanas atrás para Roma. E foi maravilhoso, cara. Eu falei aqui sobre o apóstolo Paulo e etc. E hoje eu quero passar para vocês um outro vídeo de uma situação que aconteceu com a gente lá em Porto, em Portugal. Nós estávamos participando de um congresso lá, um congresso do GKPN, chama GYM, né? Global Youth Movement, e nós estávamos participando lá, e aí eu quero mostrar para vocês um vídeo e uma foto do que aconteceu. Coloca aí para a gente ver, por favor. Deixa passar de novo, para a gente absorver esse clima gostoso. Beleza, aí põe a foto agora aí. Essa foto, gente, olha que coisa linda. E essa foto é verdade, esse bilhete, tá? Eu estava sentado ali triste, com esse papelzinho na minha mão que se chama multa. Vocês têm noção que é uma multa em euro? É a multa vezes 6,20 centavos. R$6,20. Mas enfim, deixa eu contar para vocês o que estava rolando aqui. Como eu estava dizendo, nós fomos para Portugal participar da conferência lá do GYM. E nós chegamos lá e a gente se deparou logo com uma primeira notícia complicada. Porque
estávamos todos separados em vários hotéis que a organização do evento nos colocou, e estava num hotel a Giovana, no outro hotel estava o Micael, no outro hotel estava o pastor Giovanni, no outro o pastor Kleber, e aí eu, Marina, Karina e Jordana estávamos num outro hotel, numa cidade próxima a Porto, chamada Santo Tirso, e ficava mais ou menos a uns 40, 50 minutos mais ou menos do local do evento. Então era um lugar longe, era longe do lugar do evento. E aí a gente alugou um carro, falou, não, beleza, a gente aluga um carro, a gente faz esse vai e vem lá para o hotel, para o evento, e tudo bem, e as coisas vão acontecer bem. Aí quando nós chegamos no aeroporto, a primeira coisa que aconteceu foi que, por causa de um atraso do nosso voo e etc., a gente chegou lá e o nosso carro já não estava mais lá, nossa reserva não tinha dado certo. Aí a gente falou, tá, e agora, o que a gente faz? E aí a moça da locadora de carro falou o seguinte pra gente, simples de resolver, vocês podem fazer um upgrade da reserva, e por apenas 190 euros, 190 euros é uma grana, vocês saem daqui com outro carro. Olha que baita oportunidade. Eu claramente falei, não quero, tchau, vou embora. Voltei para o aeroporto, cheguei lá, começamos a pesquisar outros carros para alocar. Aí o mais barato que a gente achou custava 300 euros. Aí eu tive uma ideia genial, falei, vou voltar lá e pegar a oportunidade dos 190, que é caro, mas é mais barato do que o outro. Beleza, voltei lá, pegamos o carro de 190 euros, a mais, né? Fora o que nós já tínhamos pago. E aí, gente, aconteceu o seguinte, eu já estava com aquela dor, não é nem no coração, dor no bolso, de estar pagando mais 190 euros para pegar o carro lá. E ainda era um carro o melhor que tinha. E aí quando você fala melhor, você imagina que a gente saiu lá de Ferrari, né? Mas não, era um SUV normal. Mas nós saímos de lá com o melhor carro da locadora. E aí eles falaram o seguinte, olha, você gostaria de fazer um seguro por mais apenas 200 euros? Ou você gostaria de andar sem seguro e a única coisa que você tem que fazer é deixar um calção aqui de 2.500 euros. O que é o calção? Só para você entender. Você paga lá, passa no seu cartão 2.500 euros, você devolveu o carro, eles te devolvem esses 2.500 euros e tudo resolvido. Só que, para vocês entenderem, 2.500 euros é quanto? Tipo 15 mil reais. Você está ligado, né? Olha, a gente está falando aqui, gente, imagina eu tendo que resolver esse BO, parecia que não tinha mais chão, não tinha mais nada. Eu pensei assim, Senhor, eu vou ter que vender meu carro, vou ter que vender nem tenho carro, né? Vou ter que vender minha casa para pagar se esse carro der ruim. Mas beleza, a gente é brasileiro, a gente é muquirana, a gente falou, não quero seguro coisa nenhuma. Vou fazer o calção, eu tenho convicção que vou devolver o carro inteirinho, e depois vocês vão me devolver os meus 2.500 euros. Beleza. Saímos com o carro, fomos para o evento e foi tudo maravilhoso. A gente chegou no primeiro dia, parou num lugarzinho lá, e uma ruazinha que tinha na lateral lá do evento, e foi tudo maravilhoso. No segundo dia a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa, e estava tudo rolando perfeito, a gente feliz, tirando aquela foto. Você lembra que eu mostrei semana passada uma foto, deu super galã em Porto, estava um negócio assim, maravilhoso. De repente, algo no meu coração me disse, e o carro? Será que está lá ainda? Claro que eu pensei, óbvio que está. Mas eu falei assim, galera, a gente estava indo tomar um café lá, era intervalo de 2 sessões. A gente estava indo tomar um café, eu falei, galera, vão indo, e eu vou lá só dar aquela olhadinha no carro. E eu confesso para vocês que a minha preocupação, cá entre nós aqui, não era nem o carro, eram as minhas camisetas que eu tinha comprado, essa aqui, novinha dentro do carro. Eu pensei, vou lá ver se está lá no porta-mala ainda as camisetas que eu quero usar hoje. Quem aqui compra roupa para usar no mesmo dia? Eu sou assim, roupa nova eu quero usar. Beleza. Aí eu convenci o Micael, não quero ir não. E o carro do Micael estava junto com o meu lá. Eram 2 carros, um meu e um dele. Convenci o Micael, falei, não, vamos lá comigo ver, depois a gente encontra o povo. Beleza, vamos. Quando a gente chegou lá, a gente foi virando a esquininha assim, ó. E aí a gente, sabe quando o pescoço já começa a ir na frente assim, ó, porque eu não estava vendo o carro. Aí eu olhei, o carro não estava lá.
Na hora, eu pensei comigo, 2.500 euros. Jesus Cristo. Aí, cara, bateu o desespero. Porque na hora eu olhei e falei, Mica, velho, cadê o carro? E ele, mano, o Mica ficou branco. Falou assim, velho, estava aqui. Eu falei, eu sei, mas não está mais. Aí, cara, a gente, liguei para a Marina, ele ligou para a Giovana, mano, volta aqui, o carro não está aqui, as meninas. Falou. Não, é sério, volta. Falou. Desligaram, ficaram com aquela dúvida, será que é sério ou não? Vamos voltar lá, estamos perto. Chegaram lá, encontraram os dois chorando na calçada assim, ó. Mano, o carro não está aqui. E aí, cara, se você já viajou para outro país, você sabe que o seu celular não funciona lá. Você não consegue ligar, você não sabe para quem ligar, você não sabe nada o que fazer, velho. Aí a gente estava assim, meu Deus, e agora? Aí eu já procurando na internet. Aí enquanto a gente estava procurando na internet, a Karina está aí? Cadê? A Karina está lá no fundo. A Karina, gente, o mundo caindo e ela, ei, alegria. O que alegria, Karina? Tá louca, velho? O carro sumiu, mano. Ela, não, dá nada, filmando, vlog da Karina. Eu, sai, Karina, sai daqui, velho, caramba. Mano, 2.500 euros, mano. Que vlog da Karina, velho, tá louco? Beleza. Graças a ela tem o vídeo, né? Verdade. Beleza, obrigado, Karina. Aí, velho, a gente tô procurando na internet e tal. Aí batemos na casa de uma mulher portuguesa lá. Ele falou, moça, não pode falar moça, né? Em Portugal, mas falou, mulher, a gente tá aqui, nosso carro estava aqui, nosso carro sumiu. Aí ela falou, ora, pois, ninguém mandou parar aqui num lugar proibido, sumiu. Resumidamente, o que ela quis dizer? Bem feito. Aí ele falou, tá, mas o que a gente faz? Ela, agora procura o carro. Ele falou, jura? Poxa vida, baita ideia, não tinha pensado nisso, tá bom. Como é que eu procuro o carro? Ela, procura uma polícia. A gente, beleza, onde tem polícia? Ela, não sei. Falou, obrigado senhora, vai lá tomar seu café, comer seu pastel de nata, beleza. Aí achamos um carro de polícia. Sartorelli foi lá, falando com o tiozinho lá, o tiozinho pegou, achou onde estava o carro tinha sido rebocado, levado para o pátio. E eu pensando, eu preciso resolver isso sem falar para a locadora, porque senão é 2.500 euros. Beleza, pegamos eu e o Micael, pegamos um patinetezinho, fomos andando de patinete no paralelepípedo, assim, chegamos no pátio, os carros estavam lá, os dois. Falamos com a policial lá e ela ainda tirou uma onda, falou assim, nossa, olha que engraçado, o preço da multa é o preço de um salário mínimo no Brasil. Aí eu, que bom, sério, e é para os dois carros? Ela, não, é um para cada um. Aí eu, bênção. E aí registraram aquele momento em que eu peguei o papel, estava assim, ó, não é possível. Mas enfim, consegui recuperar o carro. A multa custou 165 euros para cada um. Foi isso, né? Para cada um, para cada carro. Pagamos lá, chorando no cartão de crédito. E aí beleza, pegamos o carro. Eu não precisei pagar os 2.500 euros. Beleza. Agora, você deve estar se perguntando, cara, o que isso tudo que é... O que tudo toda essa história que eu contei tem a ver com a pregação? O que tem a ver? E a verdade, gente, é porque esse tipo de situação, esse tipo de inesperado, vamos dizer assim, é o tipo de situação que muitos de nós estamos acostumados a passar. Infelizmente, nós seres humanos sempre passamos por situações como essa, principalmente os brasileiros. Brasileiro é campeão de passar perrengue. Não é à toa que na mesma viagem nós fomos parar no perrengue chique, tomando chuva no Coliseu. Depois eu mostro esse vídeo. Mas a gente está acostumado a passar por situações como essas. E o que tem a ver isso com a nossa vida com Deus? É que muitas vezes, situações assim que nós passamos, e muitas vezes não, quase 100% das vezes,
que nós passamos por situações assim, situações inesperadas, são porque nós fazemos escolhas erradas. Escolhas erradas que geram consequências ruins. Se você tem TikTok, tem aquele menino que faz as mães, os pais, faz vários personagens, você vai lembrar dele fazendo escolhas e consequências. Escolhas e consequências. Faltou o amendoizinho, né? Beleza, mas a verdade, gente, é que a gente passa por situações assim por causa de escolhas erradas que nós fazemos. Nós queremos normalmente escolhas, nós fazemos normalmente escolhas para a nossa vida que são mais rápidas, escolhas que são mais fáceis, escolhas que na maioria das vezes não nos exigem muita coisa. Entre viver um processo de alguma coisa ou ter um resultado rápido, a maioria de nós vai sempre escolher um resultado rápido do que viver um processo. Ainda que um processo a gente saiba que vai nos formar, vai nos ensinar tantas coisas, quase 100% das pessoas escolhem as coisas que são mais rápidas, as coisas que são mais fáceis. E na vida com Deus, quando nós olhamos para os ensinamentos que a palavra de Deus tem para mim e para a sua vida, a lógica é completamente contrária a esse tipo de escolha. A lógica da vida com Deus, ela é contrária a escolhas que muitas vezes são rápidas e fáceis. Porque a Bíblia diz, por exemplo, que a nossa vida, a Bíblia diz que eu e você somos como vasos de barro na mão do oleiro. E se você conhece um pouquinho de como funciona esse lance de vaso de barro na mão do oleiro, você vai ver que para um barro se tornar um vaso, precisa de todo um processo. Primeiro precisa que o barro seja selecionado, depois que o barro seja limpo, depois que ele seja colocado no aparelho certo, depois que ele seja moldado pela mão do oleiro, depois que ele seja colocado no forno quente, depois colocado na temperatura mais fria, para depois assim ele ser decorado e por aí vai até se tornar um vaso. Ou seja, a vida minha e sua, quando a gente está falando de vida com Deus, é uma vida feita de processos, é uma vida que precisa de etapas. E Deus, Ele não criou ninguém para pular etapas. Deus, Ele fez a gente para viver processos na nossa vida. Por exemplo, alguém aqui já nasceu andando? Alguém aqui, você nasceu andando, filho? Vou ligar para sua mãe, vou perguntar para ela. Aí nós vamos pôr foto sua aqui de bebezinho, chorando. Ninguém nasce andando, ninguém nasce falando, ninguém nasce pronto. Eu fico olhando hoje as crianças, dá uns brinquedinhos tontos para as crianças, a criança fica Aí eu fico pensando, um dia eu fiquei com uma colher, tá ligado? Meu pai veio no Brothers e falou: o Pedro tinha sonho de ser lixeiro. Falei: valeu, pai, tamo juntão. Mas é porque, gente, a gente é feito desse jeito. Deus não fez ninguém pronto. Deus não fez gente que nasce já sabendo falar, sabendo andar, sabendo o que quer, sabendo o que vai ser e por aí vai. Porque Deus, Ele fez a gente para viver etapas, para viver processos na nossa vida. E Deus, presta atenção nisso que eu vou falar, processos é muito importante na nossa vida, porque Deus, Ele não precisa de processos para fazer nada na nossa vida. É a gente que precisa de processos para entender o que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, se você quer entender o que Deus tem para a sua vida, é importante que você saiba que pular etapas é contrário a viver essa vida com Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento. Só que como brasileiros, gente, principalmente, como brasileiros, a gente tem um problema que é cultural, que é o famoso jeitinho brasileiro, que é querer tirar vantagem sobre todas as coisas, querer tirar vantagem sobre as coisas normais da vida. Por exemplo, o mundo vai dizer para nós que o esperto é aquele que tira vantagem sobre qualquer um e se orgulha por isso. É o famoso mundo é dos espertos. Agora, por exemplo, Jesus diz lá em Mateus no capítulo 5, felizes são os humildes. Ou seja, olha como a lógica é contrária. Enquanto o mundo diz que bom de verdade é quem consegue ter relacionamento com várias minas ou com vários caras,
Ou que descoladão demais é aquela pessoa que consegue, vai no Instagram, independente da idade, mostra para todo mundo que eu chego tarde mesmo, eu vou no bar mesmo e tudo mais. A Bíblia vai dizer para nós que felizes são aqueles que têm o coração puro, porque esses verão a Deus. O mundo vai nos ensinando um conceito de alegria, de felicidade, do que é bom, do que é ser orgulhoso, e a Bíblia vai na contramão. Quer ver uma coisa? Tem muita gente que acha, eu não sou otário de levar desaforo para casa. E a Bíblia, lá em Mateus capítulo 5 também diz, felizes são os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui é que, infelizmente, muitos de nós somos tomados por uma cultura, nós somos ensinados por um jeitinho brasileiro sobre nós temos que tirar vantagem sobre todas as coisas. Sobre a gente ser mais esperto que os demais, sobre a gente ser o famoso, entendeu, né? Só que, gente, quando a gente olha para a nossa realidade, para a nossa vida, a gente pratica esse tipo de coisa. Infelizmente, esse é o tipo de realidade que muitos de nós vivemos como estilo de vida. Um estilo de vida de eu preciso ser esperto, eu não posso levar desaforo para casa, eu tenho que ser o bonzão da galera. Só que, por exemplo, no caso do carro, por que nós escolhemos parar naquele lugar? Isso eu não contei até agora. Por que nós escolhemos parar naquele lugar? Simples, porque era muito mais rápido, porque era do lado do lugar do evento, literalmente. Era muito mais rápido e além de ser mais rápido, era de graça. Você está louco? Entre parar no estacionamento e gastar 4 euros, eu vou parar na rua que é de graça. Ah, mas tem um outro lugar ali também que é na rua, mas lá vai custar 2 euros. Não, eu vou parar de graça. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? É que a gente, mesmo sem a intenção, a gente estava querendo tirar vantagem da situação, querendo tirar vantagem de Portugal. Os portugueses tudo puro. Vai lá buscar o carro no pátio. Então, gente, o que eu estou querendo dizer é que a gente, mesmo sem a intenção de ser o espertão, a gente sem perceber estava querendo tirar vantagem da lei, de uma situação, escolhendo o que era mais rápido, escolhendo o que era de graça. E aí, gente, deu tudo errado. E eu vou ser sincero com vocês, na hora que tudo começou a dar errado, eu comecei a pensar, Deus, por quê? Eu estou aqui na conferência, eu trouxe líderes comigo, estou sendo ministrado, estou adorando, estou fazendo tudo que eu posso, por que eu estou passando por isso? Aí eu imagino Deus olhando para mim, dizendo, eu não parei o carro lá, quem parou foi tu. Imagino Deus olhando e falando assim, eu nem pedi para você parar o carro lá, você parou porque quis. Então, gente, ou seja, o que eu quero dizer é exatamente, escolhas erradas que nós fazemos nos levam a consequências ruins, e a gente tem que ficar esperto, e normalmente a gente faz exatamente isso que eu contei, a gente decide errado, depois pergunta para Deus, Deus, onde tu está? Cadê você, porque você está deixando eu passar pelo BO, e Deus falando, eu? Irmão, eu estava aqui conversando com Pedro, aí eu olho para você está tomando a multa, a culpa é minha? O que eu quero dizer, gente, é que a gente faz isso. Olha, em Provérbios mesmo, a gente lê um texto de Provérbios, diz exatamente isso. Olha, a pressa resulta em escolhas erradas, o insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. É a Bíblia que está dizendo isso. A Bíblia já estava contando a nossa história. Então, gente, o que faz a diferença são as nossas escolhas. Na nossa vida com Deus, se você quer viver uma vida plena com o Senhor, a gente sabe que tudo que Ele pode fazer para que você viva essa vida, Ele vai fazer. Mas as suas escolhas fazem parte disso. As suas escolhas podem gerar para você consequências que podem ser ruins ou consequências que podem ser boas. Infelizmente, muitos de nós escolhemos o que é mais fácil e mais rápido. Mas a gente precisa mudar essa realidade. Então, o que eu quero dizer é que, e eu vou trabalhar um pouquinho mais, é que você pode escolher a partir de hoje um estilo de vida de espertão, de querer tirar vantagem em tudo, de querer ser o brasileiro,
o espertinho, ou você pode começar a escolher o estilo de vida de Deus para a sua vida. Alguém que respeita o processo, alguém que não escolhe o mais fácil, alguém que não escolhe o mais rápido, mas que vive de uma maneira certa. E por que eu estou dizendo isso? Porque depois que a gente pagou a multa, a gente está sempre se divertindo na viagem. Aí dá um BO, pagamos a multa, aí a gente olhou para o outro assim e começamos a conversar. Falou assim, tá, agora vamos entender quais foram os motivos que fizeram a gente tomar essa multa. Porque se a gente só pensar, parar no lugar errado é muito simples. Onde está o nosso erro? E aí, gente, a gente achou alguns motivos, e é isso que Deus foi ministrando no meu coração, tanto lá, até os dias de hoje, até essa semana eu tive que pagar a fatura do cartão. Lembrei da multa essa semana muitas vezes. E aí, gente, Deus foi ministrando no nosso coração, e eu quero compartilhar apenas 3 motivos que fizeram a gente errar lá com o carro, e que às vezes isso acontece na nossa vida. O primeiro motivo é exatamente isso que eu estou dizendo, que é fazer o que é mais fácil. Fala para quem está do seu lado, cuidado em fazer o que é mais fácil. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, no versículo que nós lemos lá no começo de Provérbios capítulo 4, a Bíblia diz, o Senhor está dizendo, eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Deus está dizendo que Ele sempre prepara para nós um caminho certo no qual nós devemos andar. Como eu disse para vocês aqui, o motivo de nós termos decidido parar naquele lugar era que, primeiro, era mais fácil. Ou seja, nós não precisaríamos ficar procurando um lugar para parar, porque todos os dias a gente chegava lá e tinha vaga. Uau! Então, é aqui, e porque era de graça, foi o que eu falei para vocês. E eu confesso para vocês que quando eu cheguei lá no primeiro dia, eu parei naquele lugar e eu fiquei pensando, falei, mas está muito fácil para ser verdade, será que pode mesmo parar aqui? Aí eu fiquei pensando, falei, tem outros carros aqui, deixa aqui mesmo. Pensei isso aí, e quando a gente olha para esse versículo mesmo, e para o outro que eu falei, olha que a Bíblia diz, a pressa resulta em escolhas erradas. Olha só, o que eu quero que você entenda, é que se tem uma coisa que nós somos profissionais em fazer, é escolher o que é mais fácil. E escolher o que é mais fácil, pensando em um caminho que Deus tem planejado para nós, é a mesma coisa que você pegar um atalho. Pegar atalhos. Por quê? Porque atalhos, gente, são normalmente rotas alternativas a um caminho que já está estabelecido. Rotas que se apresentam como uma oportunidade de ser mais rápido, uma oportunidade de ser mais fácil, uma oportunidade de ter menos trânsito, porém o resultado normalmente não é muito bom. O resultado dos atalhos normalmente não são positivos. Por quê? Porque o caminho certo, ele tem normalmente regras já bem estabelecidas, tem sinalização, é seguro, exige, claro, paciência às vezes pela quantidade de pessoas que estão nesse caminho, mas a gente tem a convicção de que está nos levando ao destino certo. Já o atalho, os desvios, eles não são assim. Às vezes não tem regras, às vezes você anda na velocidade que você quiser, não tem sinalização, é a rota dos mais espertos, é a rota daqueles que são impacientes, daqueles que querem acelerar o tempo. E o que eu quero dizer, trazendo isso para a nossa vida com Deus, é que na nossa vida com Deus sempre vai ter uma oportunidade de atalho. Na nossa vida com Deus sempre vai ter oportunidades paralelas ao que Deus mostra que é correto. A Bíblia diz que há um caminho certo na qual Ele deseja que a gente ande, um caminho que é reto. Em outro texto, Jesus vai dizer que a porta que nos leva à salvação, o caminho que nos conduz à salvação é um caminho estreito, mas largo é o caminho que nos leva à perdição. Só que infelizmente muita gente escolhe aquilo que é mais fácil, escolhe aquilo que se apresenta como algo mais rápido. A gente olha para a nossa vida com Deus e a gente vai vendo as coisas que vão acontecendo, e a gente sempre fica procurando formas mais rápidas de conquistar o que a gente quer, formas mais rápidas de ser maduro com Deus,
formas mais rápidas de crescer ministerialmente. A gente fica procurando esses atalhos. Satanás mesmo vai apresentando atalhos para a gente. Eu vou dar um exemplo aqui que eu não queria dar, mas eu vou dar. Ousado. Não, mas tem muita gente que fica mudando de igreja. Sabe por quê? Porque ao invés de resolver os seus problemas internos, fica procurando uma igreja onde parece ser mais rápido para chegar até Deus. Ai, aquela outra igreja, ela é tão mais espiritual, que lá eu vou conseguir estar mais perto de Deus mais rápido. E não entende que você só não está perto de Deus por causa do teu coração. Mudar para lá só vai te gerar engano e frustração. Então o que eu quero dizer é que nós sempre vamos ficar buscando atalhos, mas Deus não nos fez para andar em atalhos. Deus nos fez, como eu disse aqui, para viver processos. Deus nos molda no caminho que Ele tem estabelecido para cada um de nós. Deus nos molda de acordo com o que Ele tem preparado para cada um de nós. E estar no caminho errado, ainda que aparentemente Ele esteja nos levando para o mesmo lugar, normalmente já está nos afastando de Deus, porque não é o caminho que Deus estabeleceu. Mas infelizmente muitos de nós ficamos pegando atalhos na vida com Deus. A gente fica pegando o que é mais fácil. Você quer ver um exemplo? O rei Saul, por exemplo, ele era um grande rei para Israel, mas quando ele tem que sacrificar, ele precisava esperar o profeta e sacerdote Samuel chegar, e ele decide não esperar. Ele fala: não, ele está demorando demais, eu vou fazer eu mesmo, porque aí eu resolvo o BO e posso seguir, eu faço o que Deus tem que estar mandando e boa. Quando ele termina de fazer, Samuel chega e fala: Saul, por que você fez isso, cara? Por que você desobedeceu, cara? Por que você escolheu o caminho mais rápido? Aí Saul fala: mas eu fiz o certo, eu sacrifiquei, o fim é o mesmo. Aí Samuel vira para Saul e diz: Saul, é melhor obedecer, ainda que isso demore. É melhor obedecer, ainda que isso pareça ser mais lento. É melhor obedecer, ainda que isso pareça ser mais difícil do que sacrificar. Então o que eu quero que você entenda é que nós precisamos tomar cuidado com os atalhos. Atalho na vida com Deus é a mesma coisa que andar para longe dele. Segundo motivo que fez a gente fazer a escolha errada é seguir exemplos errados. Fala para quem está do seu lado: cuidado com os exemplos errados. Olha para o texto que a gente leu, diz o seguinte: não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Versículo 19 diz: o caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão, nem sequer sabem o que os faz tropeçar. O que eu quero dizer para você é que além de a gente parar o carro porque lá era mais fácil, além da gente parar o carro lá porque era mais rápido e de graça, a gente parou o carro lá porque tinha outros carros parados. E quando a gente vê outros carros parados, a gente pensou o seguinte: se tem outros aqui, não tem problema. Se não tem outros aqui, se tem outros carros aqui, acho que não dá nada. Só que, gente, o resultado foi péssimo. E eu posso ser sincero com vocês? Vocês estão comigo aqui? Está prestando atenção? Posso ser sincero com vocês? Depois eu fiquei pensando: caramba, que escolha burra essa nossa. Porque eu decidi confiar num exemplo de pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não sei quem são, pessoas que eu nunca vi na vida. Eu segui o exemplo deles porque eles tinham parado o carro lá. Eu segui o exemplo de alguém que estava fazendo uma coisa errada sem nem sequer saber. Então presta atenção, eu quero que você entenda que o que estava em jogo no meu caso lá era um carro para ser rebocado. Mas quando a gente está falando de seguir exemplos, o que está em jogo é a sua vida. Não é um carro, não é um bem material. Seguir exemplos errados pode ter a ver com o seu futuro, com a sua vida. Gente, hoje o que a gente mais vê são pessoas, são adolescentes seguindo o conselho de gente que sequer conhece, seguindo o exemplo de gente que não tem vida nenhuma com Deus, seguindo exemplo de gente, seguindo o conselho de gente que não vale a pena,
seja amigos da sua escola, seja pessoas que você conhece, colegas que você cria na sua rua, sei lá, ou até mesmo influencers na rede social, pessoas que, blogueirinhos que ficam falando de uma vida toda que parece ser perfeita na rede social, mas você nem sabe a verdade. É por isso que tem muita gente que se espelha em artista e depois fica surpreso demais quando esse artista se mata, com depressão, cheio de problemas. Você fala, caramba, a pessoa parecia ser tão boa. Você quer ver um exemplo? Não mente para mim que eu sei. Eu sei que tem PhD aqui no caso do P. Diddy. Vocês já viram a lista de tanta gente que está envolvida nesse rolo? E posso te falar, presta atenção, tem muita gente aqui que se espelhava nesses artistas. Tem muita gente que seguia exemplo desses caras. Sabe por quê? Porque está seguindo exemplo de quem não conhece, seguindo exemplo de gente errada. Ou a gente nem precisa ir tão longe. Tem gente que está seguindo exemplo de gente na escola, na faculdade, que não presta, velho. Gente falando para você, mano, fuma, mano, não dá nada, parça. Não dá nada. Mano, quem disse que é pecado ir no bar depois da aula com nós? É só você não beber. Vamos, mano, dá nada. Seguindo exemplo de gente falando, irmão, aquela mina, gata, tá afim de você, dá uns beijos com ela. Ou as amigas falando, amiga do céu, sabe fala um nome aí, Heitor, tem muito Heitor aqui, vamos no nome mais aleatório, sabe o Rubens, sabe o João, o João, o gato da escola, falou que quer ficar com você. Aí a menina fica, ser crente ou não ser? Eis a questão. Bom, não tem ninguém da igreja que estuda na minha escola. Bom, pastor não vai ficar sabendo. Bom, 2 vezes. Gente, presta atenção, o que eu quero dizer é para você tomar cuidado com o exemplo errado, porque eu segui exemplo de carro que parou na rua e tive meu carro rebocado. Se você ficar seguindo exemplo de gente que não presta, gente que você não conhece, gente que você sequer sabe como é o coração, presta atenção, o que está em jogo é a tua vida, é a tua vida com Deus, é teu futuro, é a sua saúde dentro de casa, com a tua família e principalmente a sua saúde com Deus. Então, em nome de Jesus, cuidado com as pessoas que você permite se viver rodeado. Cuidado com os espelhos que você coloca na sua frente. Cuidado com os amigos no qual você se cerca, que só ficam te aconselhando a fazer coisa errada. Cuidado com amigas que ficam te arrastando por uma vida de sensualidade, de balada, de bar, como se você, menina, precisasse disso para ter valor. Você não precisa de nada disso. Jesus é aquele que nos dá valor, ainda que o mundo não reconheça, Ele reconhece. O que eu quero te dizer é que tem pecados hoje que a gente pratica que começaram por causa de exemplos errados que nos empurraram para isso. Eu sempre digo, eu por exemplo comecei lá na minha adolescência a assistir pornografia porque amigos meus me incentivaram. E só Deus sabe o quão difícil foi me livrar disso. Tem um monte de gente aqui que vive desse jeito por causa de exemplo errado que está em volta de você. Então toma cuidado com os exemplos. E o terceiro e último motivo para a gente terminar, eu tenho 7 segundos. O terceiro motivo que fez a gente ter a escolha errada é não estar atento. Vira para quem está do seu lado e fala, esteja atento. Ou melhor, fala mais forte para essa pessoa, fala assim, viva atento. Pega no ombro da pessoa que está do seu lado com respeito, dá aquela chacoalhada santa e fala, viva atento. Vini, põe o vídeo aí, põe aquele outro videozinho que eu te mandei. Gente, calma, volta Vini, volta.
Põe de novo. Onde vocês vão ver os carros é onde a gente parou, tá? Vai, põe aí. Ali foi onde a gente parou. Aí eu fiz isso aí no Google Maps para vocês verem. Olha onde tinha uma placa. Agora, vai voltando mais para trás. Ó, vai, deixa rolar o vídeo. Eu estou falando como se você estivesse mexendo agora, né? Beleza. Aqui, ó gente, olha a rua. Aqui é uma entradinha da rua, tá? Olha lá. Sabe o que está querendo dizer assim? Nessa rua é proibido estacionar. Posso ouvir um uau? Come on. Fire, preach. Além da gente parar o carro lá, presta atenção. Além da gente parar lá o carro porque era mais fácil e porque tinha outros carros parados, a nossa outra grande falha foi não estar atento à sinalização. Não olhar uma placa que tinha lá. Vocês viram? Para ajudar tinha duas. Foi a placa que a portuguesa olhou para nós e falou: horas pois, era somente olhar a placa, querias ver que não podia parar aqui. Aí eu, verdade. Aí o pior, sabe o que foi? Teve gente que falou assim, não vou revelar quem foi, tá? O grupo tinha 5 pessoas. Não vou revelar quem foi. Mas teve gente que falou assim, eu até vi a placa, mas aí, como é diferente do Brasil, eu nem procurei o significado. Não foi a Karina, velho. Não vou falar, né, amor? Que foi você. Ah, você procurou e não achou. É pior, preguiça. Não, eu tô brincando. Mas, gente, olha só. Olha o que o texto que a gente leu diz. Cara, olha como a Bíblia já estava contando a história do meu carro rebocado e eu nem sabia. Olha só o que ele fala lá. Meu filho, ainda Deus é carinhoso. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Preste atenção. Sabe o que é preste atenção? Fica focado, mano. Esteja atento. E aí ele diz, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para o seu corpo. Simplificando, o que a Bíblia já está dizendo esteja atento, esteja ligado, não perca de vista o que? A minha palavra. Deus está dizendo isso. A gente não sequer percebeu uma placa desse tamanho no começo da rua, e tem gente que está vivendo a vida com Deus sem perceber os buracos que se enfia. Tem gente que se permite viver correndo risco, vive nos limites dos buracos, vive sendo tentado porque anda no limite do que pode. Vou falar, igual casal de namorado. Já teve gente que perguntou assim para mim, pastor, eu quero saber até onde eu posso ir. Eu falei, se tem dúvida, já não faz. Mas irmão, por que você quer saber até o limite de onde você pode ir? Se você tiver um precipício na sua frente, você prefere andar no limite de onde até você pode cair? Ou você prefere andar num lugar seguro? Mas tem muita gente que vive tão desatento na vida que fica andando no limite ao invés de andar no lugar seguro. Então o que eu quero dizer, gente, é que muitas vezes a gente vive desatento na nossa vida. Desatento quanto às nossas fraquezas, desatento quanto às nossas tentações. Muitos de nós vivemos acostumados a viver uma vida de qualquer jeito, sem sequer perceber o que a palavra de Deus nos ensina. Eu falei hoje lá no Legacy, a última coisa que eu falei foi assim, tem gente que fica fazendo pergunta, nem vou usar a mesma palavra. Tem gente que fica fazendo pergunta que não precisava fazer. Para mim, porque a resposta está aqui. O problema é que a gente escolhe o caminho mais fácil ou vive desatento ao que está escrito. Quantas vezes teve gente que falou, pastor, eu não sei qual é a resposta que Deus tem para mim. Eu chego, eu abro a palavra e falo, eu li isso semana passada. Fala, pois é. Estava desatento, não percebeu que Deus já estava te respondendo. Então, gente, no final das contas, o Senhor está dizendo para a gente, no texto que nós lemos,
fica atento à minha palavra, fica atento aos meus ensinamentos, não perca de vista quem eu sou, não perca de vista quem você é, não se esqueça quem te fez, não se esqueça, como eu disse aqui para as meninas, mas isso serve para todas, para todos, e não se esqueça de qual é o teu valor que você tem em Deus, para que você, por falta de atenção, não caia numa vida de pecado. Tem gente que vive desatento e perde a vida com Deus. Então, em nome de Jesus, para de andar perdido por aí, velho. Menina, para de andar perdida por aí, cara. Deus tem planos para a sua vida. Então, esteja atento à palavra de Deus. Esteja atento ao que você pode viver com Jesus. Jesus tem coisas maravilhosas para fazer na vida de cada um de nós. Mas se você vive desatento, cuidado, que você pode estar deixando a oportunidade de viver o que Deus tem para você. E pior, ainda colhendo consequências ruins para a sua vida. Uma falta de atenção me fez tomar multa. Mas uma falta de atenção nossa na vida com Deus, às vezes pode acabar com a nossa santidade, acabar com a nossa vida com o Senhor. E eu creio que aqui tem gente que não quer perder a vida com Deus por falta de atenção. Então, em nome de Jesus, comece a ficar atento. Amém? Fique em pé aí onde você está. Sabe o que é bom dessa história, gente? Teve o lado ruim. O carro foi rebocado, a multa foi paga. Ai, Jesus. Falei para Marininha, Marina, meu sonho de comprar um Play 5 foi para a polícia de Portugal. Gente, o que é bom dessa história toda é que teve a consequência ruim das escolhas, mas o que Deus me ensinou com isso fez sentido para a minha vida com Ele, fez sentido para a minha vida espiritual. Que coisa doida. Lembra que eu estava falando sobre Deus nos ensinar nos processos, no caminho? É exatamente isso que Deus faz. Só que uma das coisas mais bonitas de tudo isso que eu estou dizendo, do que Deus fala para a gente, é que Jesus sempre nos mostrou, desde quando Ele se fez homem nessa terra, de que diante das nossas escolhas erradas, às vezes nós vamos sim ter consequências muito ruins, mas Jesus nos mostra de que Ele não julga aqueles que cometem erro do jeito que a gente se julga. Pelo contrário, Jesus, Ele olha para aqueles que estão escolhendo errado, Ele estende a mão e fala: viu, vem cá, eu te acolho, eu te ensino, eu te ajudo a não andar mais errado, eu te ajudo a você parar de escolher o que é ruim para você, porque o que eu tenho para você são coisas boas, é uma vida com o Senhor, ainda que tenha dificuldades, eu tenho um caminho reto para você. Jesus, Ele nos mostra isso, que desde sempre Ele foi assim, e isso não mudou, isso não muda sobre a nossa vida, isso não muda. Então o que eu quero dizer para você, eu falei aqui sobre escolhas erradas, falei aqui sobre motivos pelos quais nós fazemos escolhas erradas, mas o que eu quero dizer é que você tem hoje a oportunidade de parar de cometer erros, não só por simplesmente parar, mas mais do que isso, entendendo aquilo que te leva a fazer as escolhas erradas. Você tem a oportunidade hoje de olhar para isso e mudar essa realidade, dar uma virada na sua vida, começar a parar de escolher andar por atalhos, começar a parar de escolher por coisas que são mais fáceis e mais rápidas, e viver o processo de Deus na sua vida, deixar Ele te moldar, deixar Ele te transformar de um barro sem valor num vaso lindo, ou parando de seguir o exemplo de gente errada. Eu tenho convicção que muitos de vocês tem alguém na sua cabeça que você pensa: olha, essa pessoa talvez eu preciso parar de dar ouvidos.
E a gente fica com medo de se indispor, a gente fica com medo de mudar, a gente fica com medo de ficar sozinho. Mas deixa eu te falar, o Senhor Jesus garante para nós que Ele sempre estará conosco e que Ele tem pessoas preparadas para andar com você. E principalmente, voltando os olhos para Jesus, estando mais atento a Jesus. Seja no ambiente da igreja, no ambiente dos seus amigos, no ambiente da tua escola, da tua faculdade, do teu trabalho, não importa, é estando mais atento a Jesus, estando mais atento numa vida com Jesus. Se há pessoas que estão fazendo e falando coisas erradas ao em volta de você, alguém que está atento a Jesus, sai dessa roda. Mas tem gente que está andando desatento. Então o que eu quero dizer é que há a oportunidade hoje de você talvez abrir os olhos para isso e endireitar as coisas. E por isso eu quero, diante dessa mensagem, de uma maneira muito clara, primeiro peço para que todos fechem os olhos nesse momento, e que você fazendo esse check-up na sua vida, olhando para esses motivos e até mesmo para escolhas que já foram feitas erradas e que geram consequências ruins, eu quero desafiar aqueles que têm coragem nessa noite, assim como eu, de assumir aonde estão os meus erros, que me fizeram perder dinheiro, ter o carro rebocado, e que às vezes me fazem também perder tempo na minha vida com Deus. Eu quero desafiar os corajosos a dar um passo diante do Senhor, se colocando nesse altar dizendo: Senhor Jesus, eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso corrigir algumas rotas. Então, se Deus está falando com você, não se preocupa agora com as outras pessoas, sai do seu lugar e vem até aqui. Faça um compromisso com Jesus hoje, falando: Senhor, estes motivos hoje não serão mais motivos que vão me fazer escolhas erradas. Hoje eu decido, Senhor, não escolher mais os atalhos. Hoje eu decido viver uma vida plena contigo. Hoje eu decido, Senhor Jesus, parar de seguir exemplo de gente que não presta. Eu decido andar mais atento ao Senhor. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, onde você estiver, não fique com vergonha. Não importa quanto tempo você tem de igreja, você sabe que o Senhor está falando com você. E eu vou começar a orar aqui, mas se Deus está te incomodando, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, porque hoje Jesus te traz de volta para a rota. Não há vergonha nisso, muito pelo contrário. Só há coisas boas para aqueles que tomam a decisão de ajustar a vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor Jesus, pela vida de cada um, Senhor, dos teus filhos que se colocam nesse altar. Eu oro, Senhor Jesus, pela vida, Senhor Jesus, daqueles que nessa noite, ao se encontrarem com uma história que até pareceu ser engraçada, Senhor, de um carro que foi rebocado, a história minha que o Senhor foi fazendo, me ensinando coisas lá em Portugal, Senhor Jesus, quando a gente traz tudo isso para a nossa vida, Deus, a gente começa a olhar que, Deus, há tantas escolhas que a gente tem feito erradas, Senhor. Há tantas escolhas que a gente tem feito que nos levam a consequências que são horríveis, Senhor. E talvez por motivos, Senhor Jesus, como nós citamos aqui, motivos, Senhor Jesus, de andar desatento a quem o Senhor é, de andar desatento às minhas fraquezas, às minhas tentações, querer andar às vezes no limite da onde eu posso ir, Senhor. Senhor Jesus, por seguirmos exemplos ruins, por seguirmos exemplos de pessoas que não têm valor, por acreditarmos em pessoas que dizem: faz isso que não dá nada, faz o que você quiser, não vai dar nada, pode viver uma vida de pecado que não vai dar nada. Senhor, há tantos de nós seguindo esse tipo de exemplo e caindo, Senhor, perdendo a comunhão com o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, pessoas, Pai, que estão às vezes escolhendo o mais fácil, porque foram ensinadas a tirar vantagem sobre as coisas. Mas em nome de Jesus, o Senhor é aquele que nos ensina e nos chama a viver uma vida de processo contigo. Por isso, em nome de Jesus, Pai, sobre a vida de cada um dos seus filhos, começa, Senhor Jesus, a, como diz na tua palavra que nós lemos, trazer de volta para o caminho do Senhor, que é justo e reto. Que os nossos olhos fiquem focados em Ti, que a gente não siga os exemplos dos perversos, como diz a tua palavra.
Mas que o Senhor, em nome de Jesus, ajude, Pai, dê forças e derrame o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, Pai, para que eles consigam viver isso, Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos, Pai, nessa noite. Amém, Senhor. Aleluia.